Voltamos para o último bloco do nosso programa e estamos conversando sobre a importância da OIT na estruturação dos princípios e direitos fundamentais no trabalho com a professora Daniela Muradas. Professora Daniela, quanto à eliminação da discriminação de emprego e ocupação, o Brasil ratificou as convenções 100 e 111. Como essas normas foram incorporadas pelo ordenamento jurídico brasileiro? Bem, não só o ordenamento jurídico brasileiro incorporou em totum, as convenções número 100 e 111, como também, densificando o princípio da não discriminação, estabeleceu algumas outras normas proibitivas da prática discriminatória e algumas medidas sancionatórias, quer no campo administrativo, quer no campo do direito do trabalho, para aqueles que conferem um tratamento diferenciado em razão de fatores que são considerados ignóbeis, fatores que são considerados irrelevantes do ponto de vista jurídico. Sim. Nesse sentido, nós temos a Lei 9029 de 1995, que proíbe a discriminação em matéria bastante ampla no cenário brasileiro e estabelece medidas punitivas, quer no campo do direito administrativo, quer a partir também de sanções punitivas que favorecem o próprio trabalhador discriminado. Bom, a ratificação da Convenção 158 da OIT, que trata da dispensa arbitrária, é uma questão aí mais polêmica. O Brasil chegou a ratificá-la em 1995, mas no ano seguinte o presidente Fernando Henrique Cardoso a denunciou. No seu entendimento, professora, quais os avanços que ela poderia trazer, a Convenção 158, para o direito trabalhista brasileiro? É interessante que a proteção ao emprego, ou seja, o estímulo ao pleno emprego e a busca de um emprego estável, vem sendo preconizado pela Organização Internacional do Trabalho há muitos anos. Muito embora a Convenção 158 não tenha sido declarada como uma convenção fundamental, ela compõe o universo do que nós chamamos de trabalho digno ou trabalho decente, que é uma tradução que foi largamente difundida e que vem sendo construída pela Organização Internacional do Trabalho desde o Relatório Geral de 1999. Bem, a Convenção 158, ela proíbe a dispensa fora das hipóteses ou situações e das motivações que estão lá indicadas. E essas motivações são bastante amplas. Nós temos lá situações que vão desde situações econômicas, financeiras, técnicas, inadaptações pessoais, enfim, um largo catálogo de motivos que habilitariam o empregador a promover a dispensa. O que ela busca, em suma, é o combate à dispensa meramente arbitrária, isto é, a dispensa que não se fundamenta no motivo juridicamente relevante, a dispensa meramente arbitrária e que por muitas vezes oculta uma dispensa discriminatória ou entende que o capital, ele é, na verdade, uma forma de detentor da propriedade do próprio emprego e da figura do trabalhador. Então, ela civiliza, vamos dizer, o mercado de trabalho nessa perspectiva. Essa denúncia, que foi promovida em 1996 pelo governo Fernando Henrique Cardoso, ela tem sido questionada quanto à sua validade. Essa é uma nota importante que nós temos que aqui tratar. Tramita hoje no Supremo Tribunal Federal uma ação direta de inconstitucionalidade, a ADI 1651, na qual nós buscamos, ou seja, esperamos que seja analisada a regularidade dessa denúncia baseado no princípio do paralelismo das formas para fins de ratificação e denúncia das convenções internacionais pelo Brasil. Isso porque a Convenção 158 ela foi denunciada sem a prévia análise e deliberação do Congresso Nacional. Então, pelo princípio do paralelismo das formas, se para ratificar uma convenção, um tratado internacional, é necessário a deliberação do Congresso Nacional, para fins de denúncia também haveria de ser necessário essa manifestação congressional. Então, a ADI 1651 tem preconizado isso. A Associação Brasileira dos Advogados Trabalhistas ainda tem buscado também difundir um outro fundamento para a inconstitucionalidade da denúncia da Convenção 158, ou seja, a inconstitucionalidade do decreto 2100. No entendimento da Associação Brasileira de Advogados Trabalhistas, a Constituição da Organização Internacional do Trabalho estabelece o princípio da vedação do retrocesso social, pelo qual a denúncia de uma convenção da Organização Internacional do Trabalho só pode ocorrer mediante a construção de uma normativa compensatória no plano nacional. E à medida em que houve a denúncia da Convenção 158 e a não regulamentação da proteção contra a dispensa arbitrária, estabelecida no artigo 7º 1A
da Constituição, 7º1, aliás, da Constituição, a associação tem preconizado difundir esse novo fundamento de inconstitucionalidade desse decreto que, se considerado inconstitucional, pode resgatar no cenário interno a proteção ao emprego, especialmente em cenário de dispensa arbitrária. Professor, estudiosos do mundo do trabalho, como o sociólogo Ricardo Antunes, defendem a tese de que terceirizar é degradar a condição humana no trabalho. No Brasil, esse assunto está sendo debatido, inclusive, no Supremo Tribunal Federal, que já reconheceu, inclusive, a existência de repercussão geral nos casos de call center. A pergunta, para os organismos internacionais de defesa dos direitos humanos, como é vista a terceirização? Bem, particularmente nessa matéria, a Organização Internacional do Trabalho vem se mostrando refratária à ideia de uma ampla terceirização ou de uma terceirização sem peias. Parece que os estudos mostram, que a precariedade do trabalho em matéria de terceirização não é compatível com o princípio do trabalho decente ou trabalho digno, tal qual preconizado pela Organização Internacional do Trabalho. Além disso, o Brasil é signatário de tratados internacionais globais e regionais em matéria de direitos humanos. E no caso do Sistema Americano de Proteção aos Direitos Humanos, consta uma cláusula desta convenção de que os direitos econômicos, sociais e culturais eles devem ser implementados progressivamente, o que gera também a consagração implícita do princípio da vedação do retrocesso social. Ou seja, a existência de um conjunto de proteção aos trabalhadores nesses tratados internacionais e a exigência da implementação progressiva, ou seja, de se envidar os máximos esforços para fins de melhoria das condições sociais dos trabalhadores, ela vai proibir medidas legislativas de retrocesso. Razão pela qual me parece que também haveria uma incompatibilidade da regulamentação ampliada da terceirização ou da terceirização sem peias, nos termos ou nos esquadros desses tratados internacionais de direitos humanos. Professor, o nosso tempo está chegando ao fim, mas eu ainda deixo a senhora à vontade para fazer a sua conclusão. Bem, eu aproveito esse momento para instigar os operadores do direito do trabalho, isto é, os advogados, os procuradores do trabalho, juízes do trabalho, especialmente nessa terra tão querida e tão fecunda em matéria de problematizações em matérias trabalhistas, que entendam que o direito internacional do trabalho, ele é um instrumento importantíssimo para o progresso social no Brasil. E em que medida eles podem ser promotores desse direito internacional do trabalho, entendendo que as normativas internacionais, quer promovidas pela Organização Internacional do Trabalho, quer através do sistema global e sistema regional de proteção aos direitos econômicos, sociais e culturais, eles têm que ser entendidos em diálogo com a nossa fonte nacional. Ou seja, a legislação do trabalho brasileira, ela não pode ser interpretada de modo isolado, ela tem que dialogar e permanentemente buscar a sua complementariedade e a sua melhor efetividade através dessas normas. Professora Daniela, muito obrigado pela sua entrevista. Chegamos ao fim do nosso programa. Hoje conversamos sobre a importância da OIT na estruturação dos princípios e direitos fundamentais no trabalho com a professora, advogada e doutora em Direito Daniela Muradas. Voltamos semana que vem com mais um tema do seu interesse. Até lá! O Justiça do Trabalho na TV desta semana discute a importância da Organização Internacional do Trabalho na estruturação dos princípios e direitos fundamentais no trabalho. Nossa entrevistada é a professora e doutora em Direito Daniela Muradas. Não perca!